Olá, minha gente linda! Estamos na semana do dia 8 de março. 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Essa data ela foi oficializada em 1971 e ela não surgiu assim do nada. Ela é o resultado de muitas lutas das mulheres trabalhadoras, principalmente das mulheres trabalhadoras sindicalistas e também de outras que ainda não eram sindicalistas, mas que trabalhavam nas fábricas no início do século XX. Uma das primeiras manifestações que existem registro da história das mulheres é que as mulheres foram para as ruas gritar por mais igualdade, combate à violência, contra a fome e também contra melhores condições de trabalho no ambiente das fábricas. Foi no ano de 1920. Nesse período, as fábricas, trabalhavam nos mesmos espaços homens e mulheres. Porém, eram as mulheres que tinham piores condições de trabalho. Elas trabalhavam cerca de 16 horas de horas diárias, inclusive aos dias de domingo. Nesses trabalhos, muitas das vezes, elas eram obrigadas a levar as suas crianças pequenas para ajudarem nos trabalhos da fábrica. Até porque, naquele período, as crianças também trabalhavam juntamente com os adultos ali. A diferença é que eles recebiam trabalhos menores, assim como as mulheres. As mulheres elas executavam o mesmo trabalho que os homens, só que o seu valor de trabalho, né, o salário que elas recebiam eram muito menores do que o dos homens. Além disso, elas sofriam constantes violências, violências físicas, violências psicológicas, inclusive tortura psicológica mesmo. Às vezes, elas tinham que passar uma jornada de trabalho inteiro e não tinham nem tempo para sequer ir ao banheiro. Imagine só isso. Vocês trabalharem o dia inteiro sem poder nem sequer ir ao banheiro. Era muita humilhação e constantemente elas sofriam agressões sexuais, elas eram assediadas e também eram humilhadas, xingadas. Enfim, as condições de trabalho das mulheres eram péssimas e muitas delas elas precisavam trabalhar porque eram elas que sustentavam as casas. A maioria dos homens tinham homens que se sentiam humilhados fazendo aquele trabalho. Então muitos não iam trabalhar, ficavam na vagabundagem mesmo, ou fazendo outros trabalhos informais, enquanto que as mulheres se matavam de trabalhar na fábrica, muitas das vezes ao lado das suas crianças, para poder garantir ali o sustento, comprar sobretudo comida. Gente, o início do século XX, o mundo estava vivendo o período de guerra, da Primeira Guerra Mundial. Então, as condições de vida eram péssimas, péssimas mesmo. E as mulheres, elas lutavam muito em combate à fome e todo tipo de mazela que existia na sociedade, todas as desigualdades que são provocadas por uma guerra. Além disso, naquele período estava em expansão a indústria, enfim, o mundo estava passando por diversas mudanças. Só que a situação das mulheres só piorava a cada dia. Além disso, as mulheres elas não tinham participação política, elas ainda não tinham direito ao voto, elas ainda não tinham uma organização política forte, nenhuma representante que pudesse falar por elas no governo e para que elas pudessem ter seus direitos mais garantidos. Não existia essa coisa de leis para mulheres. Isso é algo bem recente. Então, mesmo assim, as mulheres elas conseguiram fazer grandes manifestações para gritar para o mundo a situação de desigualdade em que elas viviam, as humilhações, a fome, a violência, em combate, até mesmo pedindo a educação, creche, enfim. As mulheres elas queriam condições de vida melhor e elas conseguiram se organizar e se manifestar. Então, desde o início do século XX, foram surgindo diversos grupos de mulheres mundo afora, lutando, pedindo melhores condições de vida na sociedade. E nesse período, também foi comum muitas mulheres artistas se juntarem às mulheres sindicalistas e às mulheres trabalhadoras das fábricas, pedindo não só melhores condições de trabalho, lutando contra a fome, contra a violência, mas as mulheres artistas, elas lutavam também pedindo reconhecimento pelo seu trabalho. Isso porque, minha gente, até o início do século XX, as mulheres que eram artistas ou que trabalhavam com algum tipo de arte,
Além de elas serem mal vistas na sociedade, elas serem criticadas, às vezes elas não apareciam como dona de uma obra. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Era comum algumas pintoras, desenhistas, elas criarem obras de arte incríveis, criarem quadros, e na hora os homens assinarem por elas, como se fossem deles. Imaginem só, vocês criarem uma obra de arte e o seu irmão, o seu pai, o seu primo, o seu amigo, alguém assinar como se fosse sua. Isso aconteceu muito com muitas mulheres na história da arte. Isso, durante séculos aconteceram. Só que no início do século XX, as mulheres artistas, elas começaram a reivindicar o seu lugar no espaço da arte. Começaram a lutar e começaram a aparecer mesmo. E aqui no Brasil, nós temos grandes referências de mulheres na arte. Como, por exemplo, a Tarsila do Amaral, que é uma das artistas mais conhecidas no país. Com certeza vocês já ouviram falar em algum momento das obras da Tarsila do Amaral. Ela também foi uma das mulheres mais famosas, que, até nos dias de hoje, né, quando se fala de arte moderna brasileira. Além de Tarsila Amaral, tem também Anita Malfatti. Gente, Anita Malfatti, eu tenho tanto orgulho quando eu falo nesse nome, porque além de ela ter sido uma mulher revolucionária na arte brasileira, ela também foi na arte americana e na arte europeia também. Nos Estados Unidos existem diversas obras de Anita Malfatti, e Anita Malfatti ela estudou na Europa há muito tempo. Ela teve contato com os movimentos de arte moderna e de vanguarda que estava acontecendo naquele período. E ela é uma das percussoras do expressionismo. Eu vou gravar uma videoaula para vocês sobre expressionismo, não se preocupem. Vocês vão ficar sabendo tudo direitinho o que foi o movimento expressionista. Só que agora eu já quero ir adiantando para vocês que Anita Malfatti foi uma das percussoras desse movimento. E a outra coisa que, a meu ver, ela foi uma grande revolucionária é porque ela era uma mulher com deficiência. Minha gente, imaginem só, no início do século XX, uma mulher com deficiência mudando a história da arte, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, enfim, em diversos lugares. Tem obra de Anita Malfatti em diversos países do mundo. Ela além de ser uma mulher extremamente criativa, inteligente, ela foi uma mulher que trouxe visibilidade para todas as mulheres do país e também para as mulheres com deficiência. Naquele período, ninguém falava assim em deficiência. As pessoas com deficiência eram excluídas da sociedade, elas não eram nem vistas. Imagine só, se nós estivéssemos no início do século XX, com certeza eu não estaria aqui falando para vocês. Porque, como vocês sabem, eu sou cega. Então, naquele período, pessoas cegas não tinham uma vida pública assim. Não exerciam trabalhos como todas as outras pessoas. Elas eram excluídas mesmo da vida social. E naquele período, a Anita Malfatti, ela já era uma artista muito reconhecida. Então eu tenho muito orgulho de falar nela e inclusive ela é minha fonte de inspiração nos dias de hoje. Mas, além da Anita Malfatti, existiram muitas outras artistas também que mudaram a história da arte, como a Lígia Clark. A Lígia Clark ela não era pessoa com deficiência, mas ela também trouxe grandes mudanças para a história da arte brasileira. E além delas existiram muitas outras, e inclusive, gente, até nos dias de hoje, em diversas manifestações de mulheres, manifestações políticas, manifestações que lutam pela defesa dos direitos humanos, contra a desigualdade, contra a violência, em combate à violência, pedindo melhores qualidades de vida para as pessoas. Nos dias de hoje, a participação das mulheres artistas ela é imensa. Elas contribuem de diversas formas, seja fazendo performances artísticas, espetáculos teatrais, obras de arte, pinturas, desenho, grafite. Gente, existem inúmeras mulheres grafiteiras no país e mundo afora. E elas usam sua arte como forma de reivindicação, ao mesmo tempo em que dão visibilidade ao trabalho das mulheres na arte, ao trabalho das mulheres em todos os ambientes da sociedade. E, minha gente, o que vocês acham desse tema das mulheres na arte?
Por que que vocês acham que é importante existir um Dia Internacional da Mulher? Eu espero que vocês reflitam sobre essas minhas perguntas agora. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu preparei com muito carinho e, inclusive, estou até emocionada, porque é um tema que mexe muito comigo, com a minha vida pessoal. E se vocês tiverem percebido, eu engasguei em diversos momentos, mas é porque eu estou um pouco gripada, assim, um pouco resfriada, então minha garganta tá pegando, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês aprendam muito a história da arte, sempre relacionando com a nossa vida em sociedade, porque o meu objetivo aqui é fazer com que vocês aprendam arte de uma forma democrática e inclusiva, porque eu entendo que o conhecimento, todas as formas de conhecimento, e principalmente